Queridos e queridas, deixa eu fazer aqui uma pausa nos comentários do slide para mostrar como que é esse processo de descrição dos elementos da onda. Olha que simulação legal. Nós temos aqui então uma torneira, bom, enfim, um cano que vai pingar água, tá bom? E temos aqui alguns comandos interessantes que eu quero explorar junto com vocês para que a ideia de frequência, amplitude, comprimento de onda fique mais claro na sua cabeça. Bom, o que que eu vou mostrar para você? Primeiro, vamos pegar esse tanque de água e olhar ele do lado, ou seja, o topo está aqui em cima. A gente está olhando de lado como se fosse olhando para um aquário, tudo bem? Quando a gente coloca essa água para pingar, eu quero que você perceba que essa gota de água vai ser a nossa fonte de vibração ou de oscilação. E que o meio material que vai propagar a onda, no caso aqui, é a água. Eu vou colocar aqui um movimento lento para a gente conseguir analisar com calma e com clareza os elementos da onda. Vamos lá então, água pingando de forma bem lenta, o meio material oscila para cima e para baixo e se propaga aqui uma onda e olha que interessante, essa onda ela tem uma crista e um vale. Conseguiu perceber, conforme descrito no vídeo anterior? Uma crista é aquela parte da onda do ponto médio para cima e um vale ou uma depressão, que é a parte de baixo da onda, corcova para baixo. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Vamos lá então. Quero mostrar mais coisas para você. Colocando esse sistema para oscilar, para pingar de forma contínua, a gente vai ter aqui então a propagação de uma onda mais bonitinha de se ver, né? Então, olha que interessante, para baixo, para cima. Então, o meio fica oscilando e a onda produzida está relacionada com a vibração do meio. Conforme o meio oscila para baixo e para cima, padrões de cristas e de vales são produzidos de acordo com a vibração do meio. Se a gente colocar essa goteira para cair água com uma frequência maior, a gente vai perceber que esse desenho, esse padrão senoidal aqui da onda, ela muda. Assim, ó. Olha como vai mudar o desenho da onda. É mais fácil perceber agora que nós temos um padrão de onda que tem uma frequência maior. Isso quer dizer que terão mais elementos de crista e de vales nessa onda do que nessa onda. Olha como fica diferente. Olha o tamanho desse vale e o tamanho dessa crista. Olha quando a frequência era maior, a gente tinha cristas e vales um mais próximos dos outros. Isso aqui é muito interessante da gente notar nessa imagem, porque quando eu alterei a frequência, eu estou alterando também o comprimento de onda. Olha o tamanho desse vale, olha o tamanho desse vale, olha o tamanho dessa crista, olha o tamanho dessa crista e a distância entre esses elementos muda também. Então, é fácil da gente perceber o seguinte: quando a gente tem uma frequência menor de oscilação, a distância entre elementos sucessivos dessa onda é inversamente proporcional à frequência. Então, quando a gente diminui a frequência, que é o que eu fiz agora, eu estou aumentando a distância entre as cristas e os vales. Quando eu aumento a frequência, as distâncias entre as cristas e os vales ficam bem menor.
Conseguiu perceber? Excelente. Bom, a gente tem aqui a questão da amplitude também. Amplitude é a distância máxima que a fonte vibra para cima ou para baixo em relação ao ponto médio. Ponto médio é esse ponto aqui, tá? É a linha da água. Então, quando a gota cai, o meio vibra para baixo e para cima. A amplitude vai dizer o quanto esse meio vai oscilar para cima e para baixo. Se for uma amplitude grandona, vai cair uma gota bem pesada, o meio oscila bastante. Assim. Se for uma amplitude pequenininha, é como se caísse uma gota mais leve, o meio oscila pouquinho em relação à posição de equilíbrio, ok? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, com relação à frequência e ao comprimento de onda, a gente consegue medir isso com uma trena ou com uma régua. Então, vamos colocar aqui a frequência máxima, vamos aumentar a amplitude e vamos produzir aqui um determinado padrão de ondas. Vamos esperar preencher a tela e pronto. Olha só que interessante. Se a gente pegar a distância entre duas cristas, assim, por exemplo, 1,7 centímetros, ok? Beleza. Se a gente pegar a distância entre os vales, também 1,7 centímetros, tudo bem? Então, esses elementos sucessivos, entre cristas e vales, eles têm 1,7 centímetros de comprimento de onda. Mas olha que interessante, se eu mudar a frequência... Pronto, vou colocar aqui na metade. Olha o que vai acontecer com o padrão de onda. Medindo aqui na crista até a próxima. Olha só que interessante. Diminuir a frequência daqui para cá. Olha o que aconteceu com o meu comprimento de onda. Aumentou. Agora eu tenho 2,7 centímetros de comprimento de onda, tanto para duas cristas, quanto também para dois vales consecutivos. E é por isso que eu disse que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a frequência, o meu comprimento de onda diminui. Quando eu diminuo a frequência, o meu comprimento de onda aumentou. Beleza? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa simulação. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí ou me procura na escola. Valeu!